A paz do Senhor para todos e bom dia para aqueles que ainda não são cristãos, né? Mas quero fazer mais um vídeo nesta manhã, falando algo da palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, e o versículo 1 em diante, que diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vós disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Amém? Quero fazer mais um vídeo aqui nesta manhã de quinta-feira, dia 6/5/2021. Eu quero dizer para os irmãos, para aqueles que ainda não estão dentro da palavra de Deus, mas que todos venham ouvir e crer que assim foi. Jesus ali estava sentado e ensinando, né? A Bíblia diz, no meio de uma multidão. E ali ele explicou, tanto para os discípulos como para aquelas pessoas que estavam ouvindo. E ele disse: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai tudo o que eles mandam e praticai. Só não se conformeis com os que ele faz. Interessante, irmãos, que Jesus sabia que os fariseus andavam desenquadrados da sua palavra. Mas ele falou ali para aquela multidão e aos seus discípulos que cada um observasse e praticasse tudo o que eles mandavam, só não se conformasse com o que eles fizessem. Ou seja, aí a gente vai observar Jesus aconselhar que fizesse tudo que eles mandassem. Se eram os camaradas que não estavam fazendo a vontade de Deus, que uma certa vez eles chamaram Jesus de Beelzebu, chamaram Jesus de Satanás. Então nós sabemos que os fariseus, tem pessoas que infelizmente ainda não sabem quem eram os fariseus. Os fariseus, eles eram uns homens estudiosos, bem estudados lá na lei de Moisés. Eles aprenderam muito. Inclusive, o Gamaliel, que foi o professor de Saulo, né, que é o apóstolo Paulo, ele aprendeu com ele. Então, lá na lei de Moisés, eles ensinavam o corretamente, que estava na lei de Moisés. Mas quando chegou Jesus, o Messias, né, que Isaías já falava, Jeremias, que ia vir, né? Quando Jesus veio à terra, ali agora eles não acreditavam no que Jesus pregava sobre o reino de Deus mais. Porque eles estavam acreditando lá na lei de Moisés, que falava: o camarada matou, ele tinha que morrer. O camarada adulterava, ele tinha que morrer, né? Apedrejado. Como aquela mulher lá, né? Que eles pegaram lá no ato de adultério. E a Bíblia diz que eles trouxeram até Jesus e disse: Bom, mestre, está aí esta mulher que foi pega em ato de adultério, né? E lá na lei de Moisés, eles aplicaram a lei. Esta mulher, ela era apedrejada. Então Jesus, a Bíblia diz, como todos conhecem, Jesus baixou a cabeça ali, escreveu na terra e disse: Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra.
Então, saindo de um a um, como a Bíblia diz, Jesus olhou para a mulher e perguntou: esses homens te condenaram? Aí ela disse: não, Senhor. Aí ele disse: nem eu. Vai e não peque mais. Ou seja, quando o homem peca, que ele se converte verdadeiramente, Jesus disse que não leva em conta o tempo da ignorância. Então o que é que acontece? Jesus disse: na cadeira de Moisés está sentados os escribas e fariseus. Observai tudo o que eles mandam e praticam, só não se conformam com o que eles fazem. Ou seja, muitas das vezes tem pessoas hoje, líderes, pregando a verdadeira palavra de Deus. O que é que nós temos que fazer? Observar e praticar tudo o que eles mandam, que é a palavra de Deus, que é os mandamentos da palavra de Deus. Só muitas das vezes a gente não podemos se conformar com algo de errado que ele faz. Nós não somos obrigados a se conformar com os erros de ninguém. Se está fora da palavra de Deus, nós não somos obrigados de maneira nenhuma a se conformar com os erros que alguém está ensinando ou passando a mão na prática do pecado. Porque pecado, ele nunca deixou de ser pecado. Pecado é pecado. Então, quando Jesus falou, observar e praticar tudo o que eles mandam, porque eles estavam mandando fazer a vontade de Deus. Eles não estavam crendo em Jesus, mas ele estava mandando fazer a vontade de Deus. Só que Deus, ele é o próprio Jesus. Se nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade de Jesus, que ele é o próprio Deus. Então, como eles não entendiam, porque eles não eram espiritual, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais só se ensinam espiritualmente, por isso que eu sempre venho a dizer que se a pessoa quiser aprender algo da palavra de Deus, ele seja espiritual. Busque espiritualmente que ele vai aprender. E aí, eu me deparei com esses versículos e achei muito interessante. Eu digo, rapaz, na cadeira de Moisés não sentava qualquer pessoa. Moisés, na época, ele representava Jesus. Então, lá na cadeira de Moisés não sentava qualquer um. Por que eram os escribas e os fariseus? Porque na época eles eram pastores, eles eram homens na frente do evangelho, né? Vamos dizer assim. Eles eram homens que estavam na frente, na verdade eles eram líderes. Só que eles ensinavam, mas eles andavam na prática do pecado. Aí foi onde Jesus disse: observai tudo o que eles mandam e pratique. Ou seja, ele não mandava ninguém viver pecando, mas ele mandava fazer a vontade de Deus. Então, por isso que Jesus disse: observe tudo que eles mandam e façam. Ele não andava na prática de santidade, mas mandava o povo fazer. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, é assim: se alguém está fazendo algo errado, que faça, mas que a gente vamos fazer o que alguém nos ensinou que leve à salvação. Porque nós estamos aqui, todas as palavras que tem de Gênesis a Apocalipse, elas se resumem em salvação. Não é diferente daquele tempo. Ele estava falando ao reino de Deus, ensinando ao reino de Deus, ele estava mostrando a salvação, só que eles mesmos não buscavam, porque ali eles falavam coisas, ensinavam coisas que ninguém podia fazer. Como se a pessoa adulterasse, era apedrejado, era morto, apedrejado no meio da sociedade, e ali eles faziam isso. Aí eles não iam ensinar isso. Eles não ensinavam, porque eles sabiam que eles faziam. É tanto que quando eles pegaram aquela mulher ali, a Bíblia diz que foram os escribas e fariseus, levaram para provar Jesus. Ora, provar logo quem? Jesus. E ali ele disse: olha, essa mulher aí, ela foi pega em ato de adultério, lá na lei de Moisés ela era apedrejada. Aí Jesus disse: pronto, então quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, porque Jesus, conhecendo eles, conhecendo o coração deles, sabia que eles viviam na prática de pecado. Aí creio eu que Jesus disse: vamos ver o que é que eles vão fazer agora. E aí a Bíblia diz que saiu de um em um. E quando saiu, aí Jesus foi e perguntou àquela mulher: esses homens te condenaram? Ele disse: não, Senhor. E ele disse: nem eu, porque quem podia condenar a pessoa, e quem pode, lá no juízo final, que vai ter a condenação, né? Vai ter a separação, uns para a vida eterna e outros para
vergonha e desprezo eterno, isso aí quem vai fazer é Jesus, que eles não tinham esse poder. Mas aí a Bíblia diz que eles saíram de um por um. Por que eles saíram? Porque eles viviam na prática. Hoje, quando se prega na congregação que alguém está enquadrado na prática do pecado, que aquela palavra vai falar com ele, ele não sai alegre da igreja. Ele sai triste. Por quê? Porque a palavra falou com ele, mas repreendendo o pecado que ele está praticando. Então ele não gosta, muitas pessoas até da igreja saem. Mas o que é que acontece? Se alguém está na prática do pecado e recebe uma palavra de correção, que se correja mesmo. O apóstolo Paulo diz, pois se examina o homem a si mesmo. Se examina o homem a si mesmo. O apóstolo Paulo disse, o suficiente do homem não é ser só crente, mas é ter um contato íntimo com Deus. Então tenha um contato íntimo com Deus que você vai alcançar a vida eterna, porque Deus fez o céu, foi para o homem, e está preparado. Nós estamos, a volta de Jesus está se aproximando, Jesus está voltando, então precisamos estar em comunhão com Deus, porque a qualquer momento vamos ter uma surpresa de arrebatamento, a qualquer momento descemos a sepultura, e se não tiver em comunhão com Deus, como é que fica? Porque se a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, após a morte segue-se o juízo, era isso que Jesus pregava no meio daquele povo. Mas aí até o dia de hoje, muitos ainda não estão acreditando, outros estão esperando a vinda de Jesus ainda. Então o que é que acontece? Se a gente não tiver uma vida em comunhão com Deus, meus irmãos, não tem salvação, porque foi Jesus que disse. Ele disse, passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, se ele diz que não passa, não passa, porque ele é Deus, ele é dono do universo, ele é dono do céu e da terra, ele é dono de tudo, aqui ele é dono de tudo. Por isso que ele falou, e nós temos que ter convicção no que nós estamos falando, porque o céu é de Deus e a salvação vem por ele. A Bíblia diz que não há um outro mediador que levou a uma salvação a não ser Jesus. Não tem outro. Não tem outro mediador. Só Jesus, porque foi ele que morreu na cruz por cada um de nós. Então precisamos viver uma vida em comunhão com Deus para que quando descer a sepultura alcance a vida eterna. E assim eu agradeço primeiramente a Deus e a todos que assistiram esse vídeo. E em nome de Jesus, daqui a alguns dias ou amanhã, não sei, estou fazendo mais alguns vídeos, postando aí no YouTube, para quem quiser ouvir um pouco da palavra de Deus. Aí está posta a palavra e cada um que venha ler por onde eu li ou em outros lugares da Bíblia, para ir vendo como é que Jesus quer que o homem viva para alcançar a salvação. Porque a salvação ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que é bem-aventurado os que lê e os que ouve e guarda. Tem gente que diz, mas eu não vou para a igreja porque eu não sei ler. Só que é diferente. Jesus não vai salvar só os que lê. A Bíblia diz que é bem-aventurado os que lê e os que ouve e guarda a palavra de Deus. Então precisamos guardar os mandamentos da palavra de Deus para que alcance a vida eterna. E assim eu agradeço nesta manhã, em nome de Jesus.